Olá, pessoal. Vamos continuar aqui o nosso curso de e-commerce. Eu sou o professor Robson Soares Silva. Vamos falar agora do módulo 4, características, benefícios e limitações do e-commerce. E a unidade é a unidade 2, limitações do e-commerce e Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Limitações do e-commerce, né? Então, vamos destacar alguns pontos, né, pessoal? A gente tem que destacar, claro, para buscar sempre melhorar. O e-commerce tem muitas vantagens, muitos benefícios, mas também existem limitações que a gente tem que dar o destaque para poder ressaltar alguns pontos que a gente pode estar sempre com uma atenção redobrada, não é verdade? A falta de um toque pessoal, né? Então, aquela característica personalizada da loja física que às vezes você consegue dar, né? Um perfume, um odor diferenciado, né? Poltronas confortáveis. Então, isso aí você não tem como dar esse toque pessoal. Existem outras características, mas esse toque pessoal você não consegue. Outra limitação, atrasos de mercadorias. Às vezes você não consegue ter a mercadoria que você está revendendo da forma adequada, há um atraso, você também atrasa para que essa mercadoria chegue até o cliente, né? Então, também tem essa limitação, porque o cliente não está, grande maioria das vezes, não está indo na loja lá e retirando esse produto, né? Tem essa possibilidade, inclusive, muitas vezes no tipo de entrega. Mas, por exemplo, para lojas que vendem para outros estados, né, e outras cidades, aí sempre tem o translado, né? Que é a responsabilidade da loja de e-commerce. Então, isso aí é um ponto de limitação bem peculiar. Muitos bens não podem ser comprados online. Então, tem características também de bens que não podem ser comprados online. Não permitir a experimentação do produto antes da compra. Você vai, por exemplo, vou comprar um produto num supermercado, rede de supermercados. Muitas redes de supermercados, quando você vai comprar de forma presencial, na loja física, tem degustações, né? Aí você degusta um queijo, degusta um tipo de suco, e essa degustação você consegue experimentar. Agora eu vou comprar esse produto que eu gostei. Ou se é um sapato, você pode experimentar ele ali na hora, a pessoa está falando nessa experimentação, um boné. Então você não tem essa experimentação, você tem que ter outros recursos. Mas essa é uma limitação, né? Qualquer um pode criar um site de comércio eletrônico. Então, também outra limitação, você pode ter um índice de concorrência enorme, né? Tem uma facilidade para se criar a loja virtual. Então, são pontos que você tem que levar em consideração para a busca de se destacar no mercado, oferecer alternativas, né, que podem ser colocadas, usadas, para que o seu e-commerce tenha sucesso. E ter um cuidado e atenção especial com relação à segurança no acesso pelo cliente do site no ambiente web. Então, são pontos que você tem que levar em consideração, né? Ter esse cuidado, ter essa atenção, de fortalecer com o cliente o endereço correto da sua loja virtual, né? Para ele não correr o risco de ele entrar numa outra loja achando que é a sua, e é uma loja maliciosa, né? Que vai roubar os dados dele, vai ludibriá-lo, né? E ele não vai receber o produto. Isso aí você tem que levar muito em consideração. Você que é o dono de uma empresa ou gestor de TI, sabe dizer quais os tipos de ataques cibernéticos mais comuns atualmente? É muito provável que a sua resposta seja não. Isso pode ser um grande problema para a segurança do seu negócio. Isso porque, para proteger seus sistemas e os dados do negócio e dos clientes, é fundamental conhecer as ameaças que colocam em risco o ambiente virtual da sua empresa. Pensando nisso, nesse artigo, nós listamos alguns dos tipos mais comuns de crime cibernético. Eu vou estar colocando aqui, dentre vários desses crimes cibernéticos, durante os slides, tá? Até destacando alguns mais. Tipos de ataques cibernéticos. O que é um ataque cibernético, né? Então, um ataque cibernético se refere a uma ação criada para visar um computador ou qualquer elemento de um sistema de informação computadorizado, para alterar, destruir ou roubar dados, além de explorar ou prejudicar uma rede. Os ataques cibernéticos têm crescido em sincronia com a digitalização dos negócios que se tornaram cada vez mais populares nos últimos anos. Ataque de DOS e DDoS. Então, vamos falar um pouco sobre esse ataque.
Ataque DOS e DDoS. Um ataque de negação de serviço é criado para sobrecarregar os recursos de um sistema, até o ponto em que ele não possa responder às solicitações de serviços legítimas. Um ataque de negação de serviço distribuído, que é o DDoS, é semelhante, pois também busca esgotar os recursos de um sistema. Um ataque DDoS é iniciado por uma vasta gama de máquinas host infectadas por malware controladas pelo invasor. Esses são chamados ataques de negação de serviço, porque o site da vítima não é capaz de fornecer serviços para aqueles que querem acessá-lo. Então é assim, ó. Você tem uma loja virtual. As pessoas acessam aquele endereço de internet, acessam sua loja virtual, mostram os produtos, as promoções. Um ataque de negação de serviço, ele faz com que as pessoas que queiram fazer compra no seu site informem o endereço, só que devido a ele estar tão sobrecarregado de requisições feitas de forma maliciosas, as pessoas que querem comprar, ele não carrega. O site não é carregado. Ele não responde a essa requisição que é de um cliente legítimo e fica respondendo requisições que são feitas de forma computadorizada, feita por pessoas maliciosas. E aí o serviço de trazer os produtos para o cliente poder vender é negado. Por isso chama ataque de negação de serviço. Aí tem todo um pessoal que cuida da onde seu site é hospedado para poder não permitir que esse ataque seja contemplado, que ocorra esse tipo de ataque. A gente tem que ficar muito atento aonde que a gente está hospedando e como que esse site está sendo disponibilizado para ver se não está ocorrendo algum problema de ataque de negação de serviço. Ataques MITM. Os tipos de ataques cibernéticos Man in the Middle referem-se a violações da segurança cibernética que possibilitam ao invasor espionar os dados enviados entre duas pessoas, redes ou computadores. É chamado de ataque Man in the Middle, homem no meio, porque o invasor se posiciona no meio, ou entre as duas partes, tentando se comunicar. Na verdade, o invasor está espionando a interação entre essas duas partes. Ataques de phishing. Um ataque de phishing ocorre quando um ator mal intencionado envia e-mails que parecem vir de fontes confiáveis e legítimas em uma tentativa de obter informações confidenciais do alvo. Os ataques de phishing combinam engenharia social e tecnologia, e são assim chamados porque o invasor está, na verdade, pescando para acessar uma área proibida, usando a isca de um remetente aparentemente confiável. Então é assim, o ataque de phishing, assim como você recebe e-mails de redes bancárias, né? Redes financeiras que você tem algum tipo de financiamento, esses malfeitores podem ter identificado que você é cliente de determinado banco, por isso que se chama, ele tem uma engenharia social envolvida nisso. E aí como ele sabe que você tem conta naquele banco X, ele manda um e-mail para você ou um contato via programa de mensagem, contactando você, olha, você, como sempre, é o nosso cliente do nosso banco, e aqui tem o link para você atualizar seus dados, né? E aí você fala, realmente, eu sou cliente desse banco. Aí você clica nesse link. Ou então ele fala assim, através desse link você acessa o nosso banco para uma promoção especial, né? Aí você clica nesse link, achando que é do seu banco. Aí quando entra lá, na verdade você está num site malicioso. Aí ele pede o login e a senha, o usuário e a senha, ou a agência, o banco, conta bancária e a senha, e você informa, só que você está informando num site fake. E ele vai estar gravando esses dados, e às vezes ele grava e redireciona você para o site original, falando que ocorreu um erro na entrada da senha, que você informou inadequadamente, e aí você vai para o site oficial, e no site oficial você entra novamente com a senha e ele entra corretamente. Só que ele já capturou os seus dados. Tanto o seu usuário, a sua agência, sua conta e sua senha. E aí, com isso, ele pode ele mesmo entrar no site para poder fazer alguma coisa maliciosa com essas informações.
Então, tudo isso você tem que tomar cuidado. Outra forma, eu sou cliente de uma determinada e-commerce. Lá tem meus dados bancários, eu já fiz compra lá. E aí, o que eles fazem? Eles mandam um link para você de uma promoção. Aí você entra, aí você informa seu usuário e senha, ele captura, e aí, a partir desse momento, eles podem entrar lá e fazer compras com a sua conta. Só que eles podem pedir para entregar em outros endereços, entenderam? Então, esse ataque de phishing é isso, eles vão pescar seus dados, capturar seus dados. Então, você tem que tomar muito cuidado no seu comércio eletrônico, avisar as pessoas que a sua empresa não envia e-mail pedindo para clicarem, que as promoções são feitas de determinada forma que não exige a entrada por clique, entenderam? Então, vocês têm que sempre estar reforçando isso, o seu cliente, alertando ele das possibilidades de ataques que eles podem sofrer e prejudica o seu comércio, que em vez de ele estar comprando no teu comércio, ele está outro comprando, aí esse cliente vai ficar tão às vezes no mal-estar, que ele não compre mais no teu site, aí tem que cancelar a compra, às vezes é feito o estorno, mas o estrago é grande na confidencialidade, confiabilidade do site no relacionamento com o cliente, né? Então, é um tipo de ataque bem complexo e muito utilizado. Deve tomar muito cuidado. Aqui fala um pouco do ataque de phishing, né? Que para realizar o ataque, o criminoso pode enviar um link que leva você a um site que o engana para baixar um malware. Pode ser assim também, como um vírus. Ou dar ao invasor suas informações privadas, conforme eu alertei vocês. Em muitos casos, o alvo pode não perceber que foi comprometido, o que permite que o invasor vá atrás de outras pessoas na mesma organização, sem ninguém suspeitar de atividade mal intencionada. Então, é a captura, né, de informação, através de uma isca. Pescar informação. Com o ransomware, o sistema da vítima é mantido refém até que ela concorde em pagar um resgate ao invasor. Após o pagamento ter sido enviado, o invasor fornece informações sobre como o alvo pode recuperar o controle de seu computador. O nome ransomware é apropriado porque o malware exige um resgate da vítima. Em um ataque de ransomware, o alvo baixa o ransomware, seja de um site ou de um anexo de e-mail. Então, até isso, quando você vai baixar um anexo de e-mail, tem que ver. Você tem que verificar, avisar seu cliente que ele tem que tomar cuidado, que esse anexo pode ser um programa malicioso. O malware foi criado para explorar vulnerabilidades que não foram abordadas pelo fabricante do sistema ou pela equipe de TI. E o ransomware, então, criptografa a estação de trabalho do alvo. Olha que situação, né? Às vezes, o ransomware pode ser usado para atacar várias partes, negando o acesso a vários computadores ou a um servidor central essencial para as operações de negócio. Ataque por senha. As senhas são a ferramenta de verificação de acesso preferida da maioria das pessoas. Portanto, descobrir a senha de um alvo é uma proposta atraente para um hacker. Isso pode ser feito usando alguns métodos diferentes. As pessoas costumam manter cópias de suas senhas em pedaços de papel ou post-its, ao redor ou em suas mesas. Um invasor pode encontrar a senha por conta própria ou pagar a alguém de dentro para obtê-la. Então, você tem que tomar muito cuidado, né? Com uma política de bloqueio, o invasor tem apenas algumas tentativas antes de ser banido do acesso. Se você já tiver uma política de bloqueio implementada e descobrir que sua conta foi bloqueada devido a muitas tentativas de login, é aconselhável você alterar a senha. Tem alguém tentando logar no seu sistema, né? Se o invasor usa sistematicamente um ataque de força bruta ou dicionário para adivinhar sua senha, ele pode anotar as senhas que não funcionaram. Por exemplo, se a sua senha for o seu sobrenome, seguido do ano de nascimento, e o hacker tentar colocar o seu ano de nascimento antes do seu sobrenome na tentativa final. Ele pode acertar na próxima tentativa. Então, tudo isso tem que tomar muito cuidado, que é o ataque por senha de força bruta. Vamos ver também agora aqui o ataque de injeção de SQL. A injeção de linguagem de consulta estruturada, SQL, é um método comum de aproveitar sites que dependem de bancos de dados para atender seus usuários. Os clientes
são computadores que obtêm informações de servidores e um ataque SQL usa uma consulta SQL enviada do cliente para um banco de dados no servidor. O comando é inserido ou injetado em um plano de dados no lugar de outra coisa que normalmente vai ali, como uma senha ou login. Aí o servidor que mantém o banco de dados executa o comando e o sistema é invadido, penetrado, né? Olhem só, se uma injeção SQL for bem sucedida, várias coisas podem acontecer, incluindo a liberação de dados confidenciais ou a modificação ou exclusão de dados importantes. Além disso, o invasor pode executar operações de administrador como um comando de desligamento que pode interromper a função de banco de dados. Para se proteger de um ataque de injeção de SQL, aproveite o modelo de privilégio mínimo. Com arquitetura de privilégio mínimo, apenas aqueles que realmente precisam acessar bancos de dados, têm permissão para entrar, mesmo que um usuário tenha poder ou influência dentro da organização. Ele pode não ter permissão para acessar áreas específicas da rede se seu trabalho não depender disso. Interpretação de URL. Com a interpretação de URL, os invasores alteram e fabricam determinados endereços de URL e os usam para obter acesso aos dados pessoais e profissionais do alvo. Olha só, pessoal, essa é a importância dessa interpretação de URL. Esse tipo de ataque também é chamado de envenenamento de URL. O nome interpretação de URL vem do fato de que o invasor sabe a ordem na qual as informações de URL de uma página da web precisam ser inseridas. O invasor, então, interpreta essa sintaxe usando-a para descobrir como entrar em áreas às quais não tem acesso. Então, isso aqui, ó, você tem a interpretação da URL, é isso, ele começa a fazer a interpretação de como que funcionam as URLs do seu comércio eletrônico e ele começa a fazer essa interpretação. Isso é muito perigoso. Pode causar um grande dano, né? Ó, para executar um ataque de interpretação de URL, um hacker pode adivinhar URLs que ele pode usar para obter privilégios de administrador para um site ou acessar o back-end do site para entrar na conta de um usuário. Depois de chegarem à página desejada, eles podem manipular o site em si ou obter acesso a informações confidenciais sobre as pessoas que o usam. Né? Então, o invasor ele sabe que tem uma área de administração do site, aí ele acessa essa área de administração para poder, mesmo não estando liberado diretamente no site, ele consegue descobrir isso, e aí ele faz uma interpretação e consegue esse acesso, e aí com isso ele busca e muitas vezes consegue invadir essa área administrativa. Falsificação de DNS. Com a falsificação do sistema de nomes de domínio, DNS, Domain Name Server, um hacker altera os registros de DNS para enviar tráfego para um site falsificado. Olha só, uma vez no site fraudulento, a vítima pode inserir informações confidenciais que podem ser usadas ou vendidas pelo hacker. O hacker também pode construir um site de baixa qualidade com conteúdo depreciativo ou prejudicial para fazer com que uma empresa concorrente pareça ruim. Então, tudo isso é bem real, né? Porque a empresa, vocês que estão buscando entender, para empreender com e-commerce e atuar na área de comércio eletrônico, tem que estar sempre atentos a todas essas situações. Ó, em um ataque de falsificação de DNS, o invasor aproveita o fato de o usuário achar que o site que está visitando é legítimo. Isso dá ao invasor a capacidade de cometer crimes em nome de uma empresa inocente, pelo menos da perspectiva do visitante. Para evitar a falsificação de DNS, certifique-se que seus servidores DNS estejam atualizados. Os invasores visam explorar vulnerabilidades em servidores DNS, e as versões de software mais recentes geralmente contêm correções que eliminam essas vulnerabilidades conhecidas. Então, tudo isso é muito importante. Ataque de força bruta. Também é aconselhável usar senhas aleatórias sem palavras, datas ou sequências de números regulares. Isso é eficaz porque, por exemplo, mesmo se o invasor usar um software para tentar adivinhar uma senha de 10 dígitos, levará muitos anos de tentativas ininterruptas para acertar.
né? Então, isso aqui tudo é muito importante, né? É aconselhável usar sempre, alertar os clientes para usar senhas aleatórias, né? Então, muitos, quando você entra no site e eles pedem para você fazer o cadastro, eles recomendam uma senha mais segura. Aí, geralmente eles falam, ó, a sua senha tem que ter letras maiúsculas, letras minúsculas, caractere especial, números, né? Então, com isso, você aumenta muito a possibilidade de uma senha com um grau de dificuldade maior, né? Se a pessoa vai informar o nome dela, Maria, e ela informa o A do Maria, o M minúsculo, mas o A maiúsculo. Mari, e o último A também maiúsculo. Então, ó, se você nota, Maria, vão ter o M minúsculo, o A maiúsculo, o R e o I minúsculo, e o último A maiúsculo. Então, com isso, já vai criar um grau de dificuldade. Mesmo que ele vá tentar informar o nome Maria, ou ele vai informar tudo minúsculo, todo maiúsculo, mas com essa combinação especificamente de qual que é a letra maiúscula, já cria um grau de dificuldade maior, né? Aí você vai ter um caractere especial também ali, né? Um underline. E aí com isso você cria uma senha que você sabe, para você ela não ficou tão complexa de entender ela, mas que para alguém poder utilizá-la não seja tão simples, vocês estão entendendo? Por um ataque desse de força bruta, já vai levar muito mais tempo para ele tentar buscar se descobrir, né? Aí você combina números, combina caracteres especiais também, aí fica muito difícil, né? De se achar do que senha simples, né? Igual tem gente que coloca ali 1, 2, 3, 4, 5. Então, números na sequência não é recomendável. Tem, inclusive, sites que não aceitam. Não aceitam. Números em sequência, letras em sequência. A, B, C, D. Senha. A, B, C, D. Não aceita, porque fica uma senha muito simples, muito fácil. E aí, se alguém é fácil de alguém descobrir e entrar como sendo você que está usando, mas não é você, é outra pessoa. Vocês entenderam? Aí você começa a ter a noção da importância de criar senhas com maior grau de dificuldade. No primeiro momento, gera um pouco de uma situação mais demorada, tal, mas o benefício disso, posteriormente, é muito grande, né? Aqui nós temos um vídeo sobre a segurança na indústria 4.0. Aqui, pessoal, eu estou trazendo 3 citações muito breves de ataques de grandes proporções aí, que aconteceram na última década, né? Lá na Austrália, nós tivemos o derramamento de mais de 800 mil litros de esgoto não tratado em parques, rios, inclusive no hall de hotéis. Por que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir de uma invasão no sistema que era controlado por radiofrequência. Então, foram enviados comandos, né, a partir do momento da subversão do sistema de comunicação, que não está baseado em internet. Vejam que eu não falei de internet. E aqui eu acho que a gente tem que entender o que é o ciberespaço, né? A gente está falando de segurança cibernética. Eu insisto muito isso com os alunos da graduação em segurança da informação aqui da Unicinos, né? Nosso foco está muito na internet e tem que ser assim, né, pela escala da internet, mas as empresas usam outras tecnologias de comunicação. Aqui, no caso, foi via rádio. Talvez o caso mais conhecido de um ataque desse tipo tenha sido o Stuxnet, né, que é um ataque que resultou na explosão de parte de uma usina de enriquecimento de urânio. Como que isso aconteceu? Bom, a princípio, reza a lenda e os livros que foram publicados sobre o caso, de que provavelmente aliados americanos, né, então talvez Israel junto, os Estados Unidos, tenham produzido um código malicioso que foi injetado dentro dessa planta, que ficou dentro dessa planta coletando informações durante meses. Então, observe que nós estamos falando de uma ameaça que não foi detectada durante meses, até fazer com que essas centrífugas fossem acelerando microsegundos
até acelerar tanto que foi pelos ares. Isso não é filme, isso não é história de ficção, isso é um fato. Para alguns autores, esse fato ele marca um momento em que começa a guerra cibernética entre as nações. Eu não estou certo disso, acho que aconteceram muitos outros eventos antes, que eram eventos patrocinados pelos governos. A Guerra Fria já deixa isso claro, né? Mas nós temos aqui um marco, um momento em que as nações começam a se atacar e que esse espaço aqui é um espaço muito nobre, né? Muito específico que tem que ser observado. Então, nós poderíamos ficar aqui falando de vários desses ataques. Por exemplo, ano passado, nos Estados Unidos, foi realizada uma invasão em cima de uma barragem, o sistema de controle da barragem, que está a 30 quilômetros do Central Park. O controle dessa barragem poderia gerar uma inundação nessa região. É disso que nós estamos falando. Mas observem que esses ataques nessas infraestruturas que eu estou mencionando, elas são muito características da indústria 3.0. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma superfície de ataque, ou pontos a serem explorados, muito específicos. Muito específicos. Diferente da indústria 4.0. Que tem o que nós, na área de segurança, chamamos de uma superfície de ataque muito ampla. Isso é, vários pontos conectados, ou interconectados, que aumentam o conjunto de vulnerabilidades que podem ser explorados. Eu aqui estou só listando alguns desses pontos, né? Da interface homem-máquina a uma interface web para controlar uma produção, por exemplo, passando pelo item 10 lá, que me parece ser super importante na indústria 4.0, a comunicação entre máquinas. Porque essa reconfiguração, essa flexibilidade da qual eu falava antes na indústria, ela passa pela comunicação entre as máquinas. Protocolos específicos que mandem comandos entre as máquinas a partir do momento em que o meu motor de inteligência artificial detecte uma nova demanda, uma nova oportunidade de produção. Esses protocolos já existem, né? Falhas nesses protocolos também já existem. Certo? Então, nada aqui é ficção, nada aqui é produção de papers, né? Isso aqui são fatos, né? Eu trouxe o exemplo do carro inteligente, né? Ou do veículo autônomo. Por quê, pessoal? Só para ilustrar, olha a superfície de ataque do carro. Olha quantos pontos interconectados tem ali, quantos pontos podem ser explorados. Será que já aconteceu de alguém invadir um carro e tirar o carro de uma rota? Quantos acham que isso já aconteceu? Por favor, levante a mão. Ó, temos uma plateia bem informada. Isso já aconteceu. Nós temos alunos egressos do curso de segurança aqui da Unicinos fazendo doutorado exatamente nessa área, segurança veicular. Né? Porque esse é um grande problema. Quem vão ser os grandes players de carros autônomos? Quem vão ser as empresas que vão produzir carros autônomos? Empresas de tecnologia, a Microsoft, a Apple. É nisso que se aposta, que são essas as empresas que vão alavancar a inteligência que precisam dentro desses carros, para que a gente tenha os carros autônomos. Então, observem que agora, na indústria 4.0, diferente do que nós tínhamos na 3.0, a quantidade de pontos dessa superfície de ataques ela é gigantesca, ela é muito maior. Eu não tenho mais um controlador lógico programável que está conectado através de uma interface web que alguém pode ir lá e se conectar. Pode ser qualquer um daqueles pontos ali. Agora, vamos falar um pouco sobre o comércio eletrônico e o LGPD. O comércio eletrônico também é denominado e-commerce, venda online, venda virtual ou loja virtual. É definido como uma atividade de compra e venda de produtos, né, conforme a gente reforçou muitas vezes. Basicamente, qualquer tipo de transação comercial é iniciada online. Tá. Mas e como que esses dados que são informados aqui quando você faz um cadastro, como que esses dados ficam armazenados? Onde que eles podem ser utilizados pela empresa? Né? Até onde ele pode ser utilizado, até onde não. Né? Então, isso tudo envolve o LGPD. Então, a integração com redes sociais pode contribuir para a facilidade de acesso no e-commerce. Permite que os clientes compartilhem suas compras com amigos e familiares. O objetivo principal da Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD,
é estabelecer diretrizes para a coleta e uso de dados pessoais. Então, hoje, você criou um e-commerce, as pessoas estão se cadastrando nele, existe uma lei, né, que rege essa proteção, como você deve proteger esses dados do seu cliente que ficam armazenados no seu site de comércio eletrônico. Vocês entenderam? E isso é muito importante. Vocês não podem pegar esses dados desses clientes e repassar para uma outra pessoa que vai abrir um outro tipo de comércio. Falar, eu já tenho um conjunto de clientes aqui, vou passar para você os clientes que eu tenho, que você já pode fazer contato para a sua loja virtual, né? Então, tudo isso existe uma lei, existem regras que você não pode fazer, né? Porque você vai estar expondo esses dados. Quando o cliente entrou, ele entrou para cadastrar, para deixar na sua empresa, mas ele não autorizou você a repassar esses dados para ninguém. Entenderam? Ó, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, é a lei número 13.709 de 2018. É a legislação brasileira que regula as atividades de tratamento de dados pessoais e que também altera os artigos 7º e 16 do Marco Civil da Internet. Aprovada em agosto de 2018 e com vigência a partir de agosto de 2020. Obter consentimento explícito dos usuários para a coleta de dados são algumas medidas que as empresas devem tomar para garantir conformidade com a LGPD. A Lei Geral de Proteção de Dados, no Brasil, é uma lei que estabelece diretrizes para coleta, uso e armazenamento de informações pessoais. Tá vendo? O que é LGPD, né, no Brasil? É uma lei que estabelece diretrizes para a coleta, quando os dados são informados e armazenados, né? O uso e o armazenamento dessas informações pessoais. Então, toda empresa de comércio eletrônico tem que estudar bem a LGPD, tá bom, pessoal? Tem que analisar essa lei, suas regras e entender seu funcionamento, para vocês não receberem multas por usarem de forma inadequada os dados dos clientes que se cadastraram na sua loja virtual. Aqui tem um pequeno vídeo sobre a LGPD com um case do IF Sul de Minas. Olá! Você sabe o que é LGPD e o que essa lei tem a ver com o IF Sul de Minas e você? A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, foi criada para garantir que o uso dos dados pessoais informado pelo cidadão sejam tratados de forma transparente e segura pela instituição. Desde o lançamento da LGPD, o IF Sul de Minas trabalha na adequação dos processos quanto à coleta e tratamento dos dados pessoais, com o compromisso de evitar vazamentos e mantendo o sigilo sobre as informações sob sua responsabilidade. Entre as ações realizadas, formou-se a Comissão Gestora da Política de Privacidade e Proteção de Dados e foi criada a Política de Privacidade do IF Sul de Minas. Clique no card que aparece aqui em cima para acessar a nossa política de privacidade. Mas o que são dados pessoais e por que devemos ter atenção sobre eles? Vamos para um exemplo prático. Quando você se inscreve em um processo seletivo do Instituto, você precisa fornecer um conjunto de dados, como seu nome completo, data de nascimento, e-mail, número do CPF e entre outros. Esses são os dados pessoais. Esses dados permitem identificar e expor um determinado indivíduo. Por isso, o IF Sul de Minas tem se adequado à LGPD por um conjunto de ações que garantam a guarda segura dos seus dados. Além deles, há também os dados sensíveis, que são informações que revelam a origem racial ou étnica, convicções religiosas, questões sobre saúde ou orientação sexual de uma determinada pessoa. Como o IF Sul de Minas usa esses dados? O Instituto só recebe, trata ou compartilha suas informações somente mediante a sua expressa autorização. Veja alguns exemplos em que o IF Sul de Minas precisará pedir ou utilizar os seus dados. Na hora de emissão de certificados ou diplomas, no planejamento ou gerenciamento de ações inclusivas, em processos seletivos e também na gestão de programas que envolvam estudantes ou servidores. Quer
Quer saber mais sobre a aplicação da LGPD no IEF-Sul de Minas? Acesse portal.ifsudminas.edu.br. Digite na busca Política de Privacidade. Leia o documento e, se tiver alguma dúvida, envie mensagem para corregedoria@ifsudminas.edu.br. LGPD e e-commerce dados. Como a lei estabelece regras para o tratamento de dados pessoais, as lojas virtuais precisam ficar atentas, pois elas lidam diariamente com a coleta, o uso, o armazenamento e até o compartilhamento de dados pessoais de clientes. Caso as empresas não sigam as regras da lei, elas ficam sujeitas a sanções que vão de advertências a pesadas multas, de acordo com o seu faturamento. Para entendermos melhor sobre o assunto, precisamos definir que a LGPD trata-se da lei de número 13.709/2018, que dispõe sobre o tratamento de dados pessoais por parte de empresas públicas e privadas, estabelecendo regras para a proteção desses dados, que podem ser de clientes, fornecedores e também dos colaboradores da empresa. Vocês notam que é uma lei que abrange todos esses atores, né? Entende-se por tratamento de dados pessoais as seguintes ações: coleta de dados em meios físicos e virtuais, utilização dos dados e classificação dos dados, armazenamento dos dados e processamento dos dados, correção de dados e compartilhamento, e transferência dos dados e eliminação deles. Então, tudo isso entende por tratamento de dados pessoais. Ou seja, tudo que seu e-commerce faz com os dados que coleta, e a própria coleta, está enquadrada na LGPD, como uma simples coleta de e-mail de uma data de aniversário ou um CPF, por exemplo. De modo geral, as empresas terão o dever de proteger os dados de violações, perdas e vazamentos, além de solicitar o consentimento, quando aplicável, para o tratamento dos dados a cada um dos titulares, colocando-se à disposição para esclarecimentos e solicitações. 1. Reveja o cadastro de clientes. A principal forma de coleta de dados por parte do e-commerce é o cadastro de clientes. Em primeiro lugar, reavalie a necessidade de cada item a ser coletado. É muito importante que não ocorra nenhuma coleta excessiva de dados pessoais desses clientes. Colete apenas o que for necessário para ocorrer a venda, respeitando dessa forma o princípio de minimização de dados da nova lei. Atenção ao compartilhamento de dados pessoais. A empresa precisa ser a mais transparente possível sobre isso, pois os titulares precisam consentir o compartilhamento de seus dados pessoais a terceiros. Por exemplo, se a sua loja virtual terceiriza o serviço de telemarketing, a outra empresa, isso configura o compartilhamento de dados. Vocês estão entendendo? Aliás, aqui cabe dizer que, ao compartilhar informações com terceiros, o seu e-commerce continua responsável por esses dados. Por isso, todas as empresas parceiras também precisam se adequar à LGPD. Estabeleça um prazo para responder às solicitações dos titulares dos dados. Uma dica importante para ajudar nessa tarefa é a criação de um mapa de dados, pois ele possibilita que o encarregado de dados consiga identificar prontamente os dados utilizados, as categorias nas quais eles se enquadram, assim como otimizar os processos existentes. Aliás, vale dizer que o encarregado de dados precisa ter o nome e o contato divulgados na página do e-commerce, colocando-se à disposição dos clientes para que eles obtenham informações sobre o tratamento de seus dados pessoais. Está vendo? Estabelecer esse prazo para responder às solicitações dos titulares dos dados é importante. Item 4. Reavalie a política de privacidade em seu e-commerce. O link com a política de privacidade, que precisa estar em todos os sites, deve ser revisada. Afinal, se LGPD e e-commerce estão diretamente ligados, a sua loja virtual precisa ser a mais transparente possível sobre os procedimentos de privacidade, deixando essa política mais à vista dos clientes e visitantes do site. Reavalie a política de privacidade em seu e-commerce, né, que é isso que a gente está falando, que é o item 4. Isso também inclui a política de cookies. Não se esqueça de incluir aquela mensagem na página inicial do seu e-commerce sobre a coleta de cookies, pedindo o consentimento dos usuários. Algumas partes, né, sobre a LGPD, que eu estou destacando aqui, mas que o ideal é que você tenha um profissional de TI, ou você mesmo, mas que você analise profundamente as leis
nessa lei para poder tratar todos os itens da forma adequada. Lembre-se que cookies são pequenos arquivos de texto armazenados por um site no computador, né, ou dispositivo móvel do usuário quando ele entra na página. E eles ajudam a lembrar o quê? As ações e preferências desse usuário. Login, tamanho da fonte, idioma, né? Durante um certo tempo, de modo que ao entrar novamente no site, o usuário não precisa inserir novamente suas preferências de navegação. E assim, terminamos a apresentação e aqui estão todas as nossas referências. Muito obrigado a todos.